Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora com as últimas informações do Palmeiras. O Palmeiras que tá querendo a contratação de John Arias e Thiago Almada. Já comenta aqui nos comentários, você aprova a contratação desses dois jogadores, dois nomes de peso aí, será que vão vir pro Verdão? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião, sem mais enrolações, bora ver aqui as últimas novidades do Palmeiras, galera. Boa, agora vamos voltar pro nosso futebol. Agora vamos falar do Palmeiras que venceu a Portuguesa lá no Canindé. Vamos começar a rodar o gol. Aí o gol do Luigi. Olha só, bela jogada do Palmeiras. Boa estreia, Fernando. Metade do gol do Luigi, metade do Maurício, né? E Boa estreia. Do Larson também, né? Menino bom, volante bom. Muito bom, veio do Goiás, né, da base. Todo começo de campeonato é muito difícil, a gente já falou isso, né? O Palmeiras optou por gerir, né? Botou um ou outro titular, mesclou com os meninos, alguns titulares foram pro banco, outros nem pro banco foram. E eu acho que vai ser mais ou menos assim, agora no jogo da próxima semana, agora no meio de semana, já deve botar um pouquinho mais, e aí, de acordo com os testes, com a evolução física, que eu acho que é o que vai pautar, o Palmeiras vai engrenando, né? Mas é um campeonato, principalmente o Paulista, é um campeonato muito difícil. Bom, agora vamos falar do Marlon Piscadinha Freitas. Teve uma boa estreia, né, Praz? Olha esse número, ele é bem impactante, né? 47 passes, 44 certos, né? 94% de aproveitamento. É um homem que precisava pro meio de campo do Palmeiras? Ainda mais com a saída, né? Com as saídas que tiveram, com a lesão do Evangelista. O Palmeiras precisava de reposição e opções pro setor, né? Da condição do Abel trabalhar, escolher. Agora, a gente tava em dúvida se ele ia jogar de primeiro ou segundo. Nesse jogo jogou de primeiro, né? Mas a gente sabe que o Abel não tem muito essa questão de posicionamento fixo, ainda mais no meio, né? Então, vamos esperar com o desenvolver da temporada, entrando mais os titulares, como é que o Marlon vai se encaixar nesse time. E Praz, rapidinho, você acha que precisava de jogador experiente mesmo no Palmeiras? Você acha que o elenco estava muito juvenil ano passado? Não precisava, até porque o Palmeiras investiu muito em jogadores, não de peso, né? Jogadores bons, jogadores de valor alto, mas não com tarimbados, né? Não com peso. Então acho que o Marlon ajuda nisso sim, a equilibrar esse grupo. Fechado. Bom, vamos ver agora o Abel Ferreira, que falou que tava com saudade dos jornalistas. Vamos ver se foi ironia ou se foi verdade. 1-0, Palmeiras vencendo na estreia da temporada 2026. Agora a gente está aqui na região das cabines do Canindé. Vamos descer para a sala de imprensa para acompanhar a entrevista do Abel Ferreira. Bora nessa. É a primeira coletiva do homem no ano. Vamos ver como é que vai estar o humor dele. 15 minutinhos, tá, gente? Foi ele que falou, não fui eu. Mas eu vou contar 15 minutos. Pelo jeito tá bom, hein? Primeiro, desejar um bom ano a todos e dizer-vos de coração que estava com muitas saudades vossas. Foi a sério. Ah, a gente também, Abel. Um clima bom desses para começar o ano do Palmeiras. Desafio. Orgulho e orgulho ferido. E um bocadinho de raiva também por muitas das coisas que aconteceram no ano passado. Umas foram do meu controle ou do nosso controle, outras não. E espero que não se repitam. E não demorou para esse papo tomar um rumo diferente. Pelo jeito, nem tudo de 2025 ficou em 2025. Aprendemos o ano passado, não é? Até o VAR aprendeu, vocês não viram, não é? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas... Bom, mas já estamos em 2026 e o Palmeiras venceu a Portuguesa por 1-0. Vitória importante até por conta do contexto todo, praticamente sem pré-temporada. Luigi abre o placar do jogo. O Palmeiras é disparado, tecnicamente muito melhor do que a Portuguesa, com todo o respeito. Só que o futebol de rendimento não se vive só de técnica, vive técnica, tática, física e a parte mental, né? E depois quando juntamos a isto o espírito de grupo, aí tu tens um elenco pronto para competir. Foi bom para ver os garotos que subiram da base em campo e também a estreia do Marlon Freitas. Os jogadores novos só temos um praticamente, que é o Marlon, que vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa no jogo. O Palmeiras está mais paciente, querendo ser certeiro nessa janela de transferências, o que não significa que esteja satisfeito. O Palmeiras é uma equipa que está sempre em reconstrução e reformulação. Se houver oportunidades de ajustar naquelas posições que nós entendemos que devemos ajustar, vamos fazer. Fim de papo, 15 minutinhos marcados no relógio, teve sorriso, lamentação, recados e olha que essa foi só a primeira entrevista do ano. Muita gente perguntando sobre Palmeiras aqui e temos informações sobre o Verdão. Então vamos falar, pode ser? Vamos falar sobre Palmeiras? Vamos. O Bruno perguntando sobre a Almada, a galera aqui, ó, o Júnior Souza perguntando sobre o Arias.
Então vamos falar sobre John Arias no Verdão. Bruno Andrade e André Hernan, eu sei que vocês apuraram, tem informações sobre isso. O Bruno, John Arias no Palmeiras é um sonho, é uma questão, como é que tá, em que pé está a negociação? Existe uma negociação? Existe alguma oferta? Em que pé Cara, eu não digo... Não é só um sonho, é realidade, porque o Palmeiras tem interesse, é concreto e já fez ali as primeiras consultas, enfim, abriu as primeiras conversas. Não vou falar por enquanto em negociação, depois eu jogo essa bola aí pro Hernan, porque sei que o Hernan tem mais detalhes. Eu digo que é um sonho real, então passa a ser sonho, mas também é realidade. E uma informação que eu e o Hernan a gente publicou no fim de semana e vale esmiuçar um pouco mais. O Palmeiras no ano passado, quando fecha o planejamento para a próxima temporada em relação a reforços, faz ali uma lista de reforços para o meio-campo, reforços para a defesa, reforços para o ataque. E nessa lista de jogadores que o Palmeiras demonstraria interesse ou que estava analisando e que até poderia abrir negociações, o cabeça, aquele que encabeçava e continua encabeçando a lista de prioridades para o ataque é o John Arias. Muito porque o Abel Ferreira falou o seguinte: depois das últimas negociações ali frustradas, reforços que não deram certo, o Abel trabalha com a seguinte prioridade para 2026. Jogadores experientes, mas acima de tudo que conheçam o futebol brasileiro. O Marlon Freitas é a prova clara disso. Jogador experiente, campeão com o Botafogo e conhece muito bem o futebol brasileiro. E o John Arias é a mesma coisa, teve muito sucesso com o Fluminense antes de mudar do Brasil para a Inglaterra. Então é um jogador que encabeçava ou que encabeça ainda a lista de interessados prioritários, alvos prioritários do Palmeiras. Em relação ao Thiago Almada, o Thiago Almada surgiu nos últimos dias como oportunidade de mercado. Claro que o Palmeiras conhece bem o Almada, sobretudo dos tempos de Botafogo, futebol brasileiro, mas o Palmeiras nunca cogitou até pouco tempo atrás o Almada porque nem via ali como uma possibilidade. Portuguesa, jogo ali burocrático, tá, 1-0, tranquilão. De uniforme novo, hein? Uniforme novo. Gabriel, E aí, tá bom, né, pra começar? Estive lá no Canindé no sábado, eu paguei R$140 no ingresso. Olha, a diretoria da Lousa tá de parabéns, quase 10 mil pagantes, né? Inclusive uma crítica, achei bem escuro o gramado do Canindé, parecia uma boate. Pela TV tava escuro. Da outra vez que eu fui, parecia que tava melhor, só que eu fiquei na área de imprensa, né? Dessa vez eu fiquei ali na arquibancada, e realmente tava muito escuro o campo. Cara, a gente já imaginava que não seria um grande jogo de futebol, né? Primeiro jogo da temporada, Palmeiras teve 4 treinos, né? Já imaginava que o Abel ia mesclar bastante, praticamente pouquíssimos titulares foram para o jogo, né? E o Palmeiras fez uma atuação razoável, ganhou o jogo muito também pela expulsão merecidíssima do jogador da Portuguesa ali. Mas para mim os principais destaques foram o Marlon Freitas e também o Larsson, garoto que não dá nem para chamar o Larsson de cria da academia, porque ele já chegou com 19 anos, né, praticamente com a sua formação completa aí, já tinha estreado pelo profissional do Goiás, e agora o Palmeiras parece que já está tudo encaminhado, vai contratar o Larsson, 4 ou 5 anos de contrato, mas um menino que deu uma pifada pro Maurício ali, um belo gol do Palmeiras, o primeiro gol do Palmeiras no ano, o gol do Luigi. Então gostei demais desse meio campo com o Larsson e com o Marlon Freitas. E o Marlon Freitas, cara, a gente já imaginava que seria um jogador que poderia ajudar demais, não só pelo perfil de liderança, mas dentro de campo também. Ele deu 47 passes no jogo, ele foi errar o último passe no último lance do jogo, deu uma vacilada, mas um índice de acerto de passe absurdo, os passes longos também bizarro. Ele terminou o Brasileirão como um dos jogadores com melhor passe do Brasil, né? Realmente o passe dele é muito diferente. Acho que ele pode jogar de 5 sim, como jogou. Estreou de 5, né? O Palmeiras vendeu o Aníbal, não trouxe ninguém ainda. É uma cobrança da torcida essa reposição para um 5, mas eu acho que para início de ano o Abel vai testar o Marlon ali. E acho que ele pode criar um meio campo interessante com o Marlon, o Evangelista voltando também, o próprio Andrés na frente ali, uma trinca ali, que eu acho que pode ser interessante. O próprio Marlon na coletiva de apresentação disse que pode fazer o 5, né? Jogou no Botafogo muito de 5. E é isso, aí tá a expulsão, né? O Abel comparou com o lance da Libertadores, ele tava na cara que ele ia dar essa cutucada. Realmente foi em cima do Larsson, inclusive. O VAR chamou e expulsou o jogador da Portuguesa. Mas é isso, vitória protocolar do Palmeiras, importante pela sequência que o Palmeiras tem também, assim como o Corinthians, o Palmeiras tem agora, pega o Santos em Barueri, depois pega o Mirassol em Barueri também, mais 2 jogos aí de Série A.
depois sai para pegar o Novo Horizontino e recebe o São Paulo também. Então o Palmeiras tem uma sequência aí chata nesse início de Paulista e precisava vencer e fez os 3 pontos e é isso. Vi a parte da torcida cornetando muito a atuação, mas calma, né, gente? Pelo amor de Deus, primeiro jogo do ano também. Não vários jogadores fora ainda. Exato, vários jogadores fora. Vitor Roque, o Abel disse, coletiva que teve um entorse, acabou de participar do treino, então pode ser novidade contra o Santos, mas o Facundo machucou. O próprio Sousa deu um susto ali no aquecimento, achei que o Sousa ia sair do jogo, mas foi pro jogo. Jeff Té também teve uma lesão, já teve um edema, então, cara, nesse início de ano é mais se cuidar fisicamente e não perder nenhum jogador importante do que qualquer outra coisa, e o Palmeiras acabou vencendo por 1-0, mas o meu destaque da partida não tem como ser outro, é o Marlon Freitas, porque... Nota 8,5 para a estreia de Marlon Freitas. 700 o ano passado, mais 30 agora e a torcida aqui é um 5 ainda, viu? É um 5 ainda, exatamente. É a carência do elenco, um 5 é um zagueiro. O Palmeiras precisa de um zagueiro. O Palmeiras só tem 3 zagueiros no elenco hoje. O Murilo, o Gomes e o... 3 não faz nem sentido. E o Fux liberou o Mikael. O Murilo não fez uma boa estreia. O Murilo já faz um tempo que a torcida fisicamente também não está muito bem. Eu gosto bastante do Fux, mas a torcida acho que aí não é tão confiável assim. Então a torcida quer um zagueiro titular. Acho que são as ordens de prioridade de reforço hoje no Palmeiras. São os 5 e um zagueiro, mas estão falando de Almada, estão falando de John Arias, então o Palmeiras, Abel disse na coletiva, deu a entender ali, né, que vendeu 2 bilhões, só gastou 700, então tem 1,3 aí para ser gasto ainda. Não é essa conta, né, obviamente, mas ele quis dizer que o time dele enfraqueceu. Porque ele junta os 2 bilhões, um jogador de 23 e tal, e não junta as compras de 23 e tal, e também não é justo, né? Já que vai pegar as compras antigas, pega as vendas antigas. Vai pegar as vendas antigas, pega as compras antigas também. É que ele usa a narrativa que ele favorece. Claro, Com todo respeito à qualidade do Hendrick, que aliás estreou fazendo gol no Lyon, do Estevão, jogadores... E também, eu acho que o Vitor Reis tinha qualidade, o elenco do Palmeiras está a cada ano mais forte. Não é que... Saiu o Estevão e veio um. Saiu o Estevão e vieram vários. Saiu o Hendrick e vieram vários. Vários de boa qualidade. Então, o Abel faz a conta, mas essa conta aí, acho que ela é... Mas eu acho que o que a gente vai ver, e deu a perceber, o Gabriel falou, é que ele não deve mudar a estratégia, mesmo que a fórmula do campeonato tenha mudado. Então ele vai tratar esse início como esse revezamento de minutos para cada... Então, contra o Santos deve ser um outro time, outros jogadores e tudo mais. E acho que era uma estreia boa, embora com a luz ruim e o ingresso do visitante caro, porque era uma visita que não é visita, né? A Portuguesa ainda é uma situação bem curiosa no futebol paulista, porque ela é um time que permite visitante. Nenhum outro grande de São Paulo permite e nenhum clube de Campinas permite. Então, quando você joga contra a Portuguesa como visitante, a maioria das vezes você vai ter a maioria. E aí os caras cobram mais caro e tal, mas jogar no Canindé como visitante é ótimo para qualquer grande. Um amigo meu... O gramado não estava tão ruim. Um amigo meu falou... O gramado estava melhor que a Olha a torcida da Ponte. Aí eu expliquei, ele falou, você está brincando com a torcida da Ponte? Eu falei, não pode. Mas em Campinas não pode por uma ordem de violência, né? Foi por uma ordem, não é por... Não, mas não faz... Sim, não faz, pra mim não faz sentido também. É que a Portuguesa ficou tanto tempo fora das divisões principais que ela acabou escapando dessa... Senão daqui a pouco iam buscar alguma briga da Leões da Fabulosa lá em 1980 e iam tirar a torcida visitante, fazer torcida única também. Então acho que tem esse fator interessante para o Palmeiras, que é uma visita, mas foi uma visita com... só dá para... Né, essa parte da torcida visitante é a parte que a gente vê. A torcida portuguesa fica aqui embaixo das câmeras, então tinha muito palmeirense. Não, mas eu acho que ele esgotou, porque, cara, também 10 de janeiro, né? Um horário ruim de sábado, 8h30 da noite. Eu vou falar, o torcedor, chovendo. O cidadão tem que pagar IPVA, IPT, monte de coisa, matrícula da escola, é muito gasto em janeiro, então o cara também dá uma segurada. A noite também foi marcada para mim por conta do lance dos goleiros, né?
Sim. O Abel traz um assunto à tona e aí é um tanto quanto meio maluco. Ele fala, o Lomba eu não abro mão, mas é o terceiro. O que ele chamou de oportunidade de mercado, ele põe a titularidade e o Everton de maior goleiro da história. Então, ele ficou nos 3 ali, meio que sem saída, só que ele tem que escolher um agora. Ele optou pelo Carlos Miguel, que, aliás, claramente mudou o seu jeito de ser nos jogos e no posicionamento. Aquele gol que ele tomou do Mirassol embaixo do pau, se você olhar os laterais que foram batidos, ele foi autorizado a... Mudou o posicionamento. Ele mudou o posicionamento, ele vai estar com liberdade para sair lá dentro da área, lá fora da área, espalhando. Mas é arriscado. É arriscado, mas mudou a estratégia. Você tá pega claro o Reinaldo, encobre ele, resvala em alguém, ele toma o gol. Mas que tá claro que mudou a estratégia, ele não vai ficar mais embaixo do poste, ele vai sair, tá liberado para sair. Só que o Abel entrou numa discussão, aí o Marcos também se pronunciou, dizendo que o Everton... Enfim, ele comprou uma briga ali que não era tanto quanto necessária. É porque eu acho que o Marcos já estava sendo cobrado para se posicionar sobre essa questão do gol do Palmeiras há um tempinho e obviamente que é complicado para ele dar a opinião dele, né? O Marcos é muito próximo do Everton e o Marcos deu a opinião ali de que para ele o Everton deveria ser o titular do Palmeiras hoje. Na minha opinião... Eu também acho que o Everton deveria voltar a ser o titular do Palmeiras. Eu acho que o Everton é um goleiro melhor, um goleiro mais seguro do que o Carlos Miguel é hoje. Acho que o Carlos Miguel pode se tornar um goleiro melhor que o Everton. Ele é um goleiro de 27 anos, tem uma carreira toda ainda para trilhar. Mas a questão é que o Everton não perdeu a posição, né? Ele sai por uma lesão, num momento chave da temporada ali. E obviamente tem muito palmeirense que não gosta muito do Everton, acha que já era para o ciclo ter terminado mesmo e achou que foi na hora certa para o Carlos Miguel ter estreado. Mas, enfim, o Carlos Miguel ainda dá umas vaciladas. Então, isso que eu falei. E tem um outro ponto. O pé, principalmente, por isso, não me convence. O Everton, era claro, os jogadores, os zagueiros e volantes tinham uma confiança, sabia, o pé direito, só atrasado, tá tudo bem. E o Everton era o cara que dava até a primeira saída. Ele era a saída sustentada do Palmeiras, várias vezes era com esse cara. Mas isso com o trabalho você evolui. Com 2 e 4 não é tão simples você com 2 e 4 saber jogar com o pé. Dificulta mais. Não adianta falar que não, que dificulta. Então, tem bola atrasada no pé direito do Carlos Miguel. Os caras estão se acostumando ainda. Ele é canhoto, eu preciso... Essa questão do Everton não sei o que vai ser, porque ele já teve um interesse do Bahia. Parece que os empresários estão falando com o Grêmio. Até o Palmeiras ficou um pouco bravo com a situação, porque parece que o Grêmio foi direto nos empresários e não no Palmeiras, né? Mas eu entendo o Everton querer mais minutos também, né? Porque o Everton é um goleiro de 38 anos, cara. O Everton é um cara que sempre se cuidou. Ele tem pelo menos mais 2, 3 anos de carreira fácil. Se ele quiser estender, eu acho que ele até consegue. E, cara, o cara não vai ficar feliz no banco também. Por mais que seja um ídolo da torcida e tenha que respeitar a decisão do treinador. Eu acho uma situação delicada. E eu acho complicado para o Abel sacar o Carlos Miguel do gol também. Porque eu acho que muito da contratação do Carlos Miguel foi prometido para ele que ele seria o titular do Palmeiras também. E eu acho que é uma decisão complicada que o Abel está em mãos. Eu não gostaria que o Everton saísse do Palmeiras, mas caso ele tome essa decisão, eu vou compreender e acho que ele sai como um dos maiores. Se não é o maior, discordo do Abel nesse sentido. Eu acho que o Abel falou no sentido dele ser o com mais títulos. Ele é o jogador com mais títulos. Trabalhou com ele também, né? Também, mas ele não é só o goleiro, ele tá na lista ali com Ademir da Guia, Junqueira, Dudu, Marcos Rocha, Gomes. Então, ele mexe no vespeiro porque tem até busto tem 12 de Oberdan. E aí ele chama de maior, mas não é o maior. E eu acho que o próprio Everton não se coloca como o maior goleiro da história. Quem seria o seu titular? Você é o Abel Ferreira. O Everton, falei aqui. Pra mim também, o Everton.